Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Casa Fátima. O endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard. Pães artesanais, doces e salgados, integrais e até com 12 grãos. Gostosos como os da vovó. Criativa Yoga. Cintas e modeladores pós-cirúrgicos e pós-parto. O Simples Assim agora vai falar sobre saúde, obesidade, sobrepeso. Quase 1/3 da população mundial está obesa ou com sobrepeso. Isso segundo uma pesquisa que foi recentemente divulgada. De 1980 até 2013, obesidade e sobrepeso em conjunto aumentaram 27,5% entre os adultos e 47,1% entre as crianças. As conclusões são de uma pesquisa internacional que levou em conta dados de 188 países, incluindo o Brasil. O estudo foi conduzido pelo Instituto de Métrica e Avaliação para a Saúde da Universidade de Washington. E para falar sobre estes números, nós buscamos mais uma vez o Dr. Durval Ribas Filho, que é presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia, que discute esse tema o tempo todo e que nós mesmos já viemos aqui muitas vezes conversar sobre esse assunto, obesidade e sobrepeso. Dr. Durval, muito obrigada por nos receber de novo para tratar mais uma vez dessa questão da obesidade. Que é, na verdade, um problema seríssimo para toda a população, para a população mundial. Você imagina 2 bilhões de pessoas com sobrepeso e obesidade. O que significa isso? Mais e mais e mais comorbidades. Mais diabetes, mais hipertensão, mais problemas de colesterol, mais problemas de triglicerídeos, mais problemas de coluna e mais problemas psicossociais, que é extremamente grave, aliás, nos dias de hoje, o tal do bullying. Isso. Né? Então você veja que essa pesquisa é interessante para mostrar que de todas as enfermidades hoje que nós conhecemos no mundo, depois do câncer, a obesidade é a pior delas em termos de efeitos deletérios para o organismo. Olha a gravidade dessa doença. Porque além dela, porque a gente não tem problema da obesidade, é o que ela provoca, doutor Durval. Exatamente, é isso mesmo que você colocou. Quer dizer, inteligentemente você colocou o resumo do resumo que as pessoas têm dificuldades em entender. Não é o problema da obesidade, que até é estigmatizada como sendo uma pessoa que come muito e não tem atividade física. Não, são as comorbidades associadas. Por quê? Porque tecido adiposo em excesso significa inflamação. Toda pessoa que tem excesso de gordura tem um status inflamatório crônico, ou seja, gera doenças crônico-degenerativas. E aí entra o diabetes, entra a hipertensão arterial, entra colesterol alto, triglicéridos, doença no fígado, né? A tal da esteatose hepática, gordura no fígado. Enfim, é como se fosse um dominó, você bate no primeiro, cai o resto. Doutor Durval, a gente observou nessa pesquisa, na publicação, a matéria fala sobre o fato de que a obesidade está no mundo todo, já não é mais em regiões onde sabidamente há mais alimento. Isso. Ela está em países pobres também, como a Indonésia, por exemplo. O Brasil é um dos 10 países que concentra o maior número de pessoas obesas. Como enfrentar isto? Porque as políticas que a gente viu até hoje, nenhuma delas deu conta do problema. Infelizmente, é um problema que pode começar intraútero. Ou seja, uma mãe que ganhou muito peso, seu bebezinho vai ser gordinho. Mas também, quando a gente fala de países subdesenvolvidos, mães que passaram fome, que tiveram desnutrição energético-proteica intraútero, também o seu nenezinho tem grande chance de ser obeso. Então veja que é um desafio. Mãe que ganhou pouco peso, mãe que ganhou muito peso. Mas aí vem a primeira infância, segunda infância, adolescência, que evidentemente vai se perpetuando esse depósito de tecido adiposo no organismo e consequentemente gerando, lógico, não só o sobrepeso e a obesidade, mas todas essas comorbidades. Portanto, qual que é o melhor tratamento? É a prevenção. Depois que ela se instala, infelizmente, lamentavelmente, não tem como se reverter sem, até que se prove o contrário, se for obesidade, ajuda medicamentosa. Como é que a gente sabe se está obeso ou com sobrepeso? Eu acho que cada um aí na sua casa pode fazer um cálculo com a maquininha
né? Pega o peso, divide pela altura, novamente divide pela altura. Se estiver entre 18,5 e 25 é considerado normal. Se for de 25 a 30 é sobrepeso. Acima de 30 é obesidade. E acima de 40 obesidade mórbida, que é aquela obesidade inclusive indicada à cirurgia bariátrica. E que a gente tem visto que está cada vez mais comum. Sim. Um dos motivos é porque houve a proibição dos medicamentos anti-obesidade, que lamentavelmente fez com que as pessoas procurassem mais e mais e mais as cirurgias, porque todo mundo quer um tratamento. E a gente sabe que, infelizmente, não tendo um medicamento, a pessoa vai para a cirurgia, né? Esse é o caminho natural. Lamentavelmente é isso que está ocorrendo no Brasil. A gente sabe que é importante praticar exercício, é importante ter uma dieta balanceada, mas ainda com essas práticas tem muitas pessoas que não conseguem reduzir seu peso, doutor Durval. Nestes casos, o que fazer é um medicamento. Exatamente, é sempre bom lembrar um caso simples de comparação, a pirâmide. A pirâmide tem uma base e tem um ápice. A base é estilo de vida, que eu posso traduzir isso para um paciente que tem diabetes. Quem tem diabetes, olha, para de comer açúcar, aumenta a atividade física. Quem tem hipertensão, para de comer sal, aumenta a atividade física. E se isso não resolver, medicamentos. E um medicamento, não, pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Assim é o diabético, assim é o hipertenso e assim é o obeso. E o obeso ainda tem a chance de ter a cirurgia bariátrica como última instância no seu tratamento. Ou seja, o tratamento das doenças crônicas estão baseadas em uma pirâmide. Chama-se pirâmide o tratamento das doenças crônicas. Isso é internacional. E por que há tanto preconceito, doutor Durval, com relação ao obeso tomar medicação? Porque, infelizmente, o obeso nunca foi considerado doente. Ou seja, se você vai ao longo da humanidade vendo historicamente, o obeso sempre ele é desleixado, ele não tem atividade física, ele come muito, ele não se gosta, ele é bonachão e etc, etc. E isso é um estigma. E essa estigmatização continua, inclusive até hoje, né? Trabalhos científicos mostram que crianças de 8 a 10 anos consideram as pessoas obesas, inclusive crianças, e daí vem o bullying, como sendo desleixadas, menos confiantes, que comem muito, que não têm atividade física, ansiosas. As próprias crianças discriminam. Então, obesidade nunca foi considerada doença. Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender a necessidade do medicamento. É exatamente igual pressão alta, é exatamente igual diabético, é exatamente igual quem tem uma doença crônica. E é por isso que a gente vai continuar sempre abordando essa questão e voltando a falar disso, né, doutor? Batendo nessa tecla. Temos que fazer com que as pessoas entendam que a obesidade é doença, sim. E já é uma epidemia mundial. É isso que nós chamamos de pandemia. Você veja países pobres, né? Paquistão, Indonésia, com sobrepeso e obesidade, inclusive o Brasil, que tem regiões muito carentes com sobrepeso e obesidade. Então, hoje é um problema gravíssimo de saúde pública mundial. A ONU diz isso e diz o seguinte, desde 2004, a melhor estratégia para tratamento da pandemia obesidade está diretamente relacionada com medicamentos, além, logicamente, de mudanças de hábitos. Olha, ONU diz medicamentos, assumiu, 2004. E aí as pessoas hoje engordam muito mais também, porque estamos comendo muito mais comidas fabricadas, industrializadas, doutor Durval? Não, nós estamos, na verdade, comendo mais do que deveríamos e diminuindo a nossa atividade física. Então, não é só ir na academia, é atividade física diária mesmo. Exato, diária. Subir um vidro do carro, andar para ligar e desligar uma TV. Parece que não, mas isso se corresponde a 15, 20, 30 calorias por dia e por mês e por ano. É aí que vai acumulando, que as pessoas passam desapercebidas. Né? Infelizmente, e é por isso mesmo que é um problema gravíssimo para ser enfrentado. Porque se fosse fácil perder peso, ninguém seria obeso. Não. Se fosse fácil parar de fumar, ninguém fumaria. É verdade. Mais uma vez, obrigada, doutor Durval, foi um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigado. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano.
Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard, espaço para encontros e comemorações especiais, com cardápios personalizados. Agende-se. Criativa Yoga, costureira na loja para ajustar sua peça de graça.